queridos amigos e amigas do nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, paz em Cristo Jesus. Hoje, 7 de dezembro, nos encontramos novamente para o nosso momento de leitura, meditação, estudo da Palavra de Deus. A liturgia de hoje, festa de Santo Ambrósio de Milão, nos apresenta um texto bonito, a conclusão do discurso da montanha de São Mateus. Capítulo 7, o versículo 21 e os versículos de 24 a 27. Vamos ler. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque ela estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Colocada para nós hoje, este texto é muito interessante. Nós estamos à conclusão do grande discurso da montanha, e no Evangelho de Mateus encontramos outras conclusões parecidas, que retomam um estilo já presente no Antigo Testamento, na literatura não bíblica. A conclusão de um grande discurso, uma admoestação que coloca como proposta dois caminhos possíveis. Portanto, ao término de uma grande reflexão, somos colocados diante de um caminho de discernimento. Como um homem sensato ou como um homem insensato. Mas existe um verbo que domina o discurso. Estamos falando do verbo escutar, ko em grego. No texto de Mateus, ocorre pelo menos umas 61 vezes em todo o texto. O homem sensato, ou o discípulo sensato, a comunidade sensata, é aquela que escuta e procura viver de acordo com a palavra de Deus. E mais do que isso, não só como a palavra de Deus, o Deus que fala, o Pai do Antigo Testamento, mas existe um detalhe fino, muito interessante. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, quem ouve a palavra de Deus, quem é atento às palavras de Jesus, há uma correspondência entre aquilo que é a palavra do Pai e a palavra que o Filho profere à comunidade. Vejam, já desse versículo 24, entendemos, aqui estamos na conclusão do grande discurso da montanha, não fala para os 12, não fala para alguém especial, mas de fato tem diante de si aquele grupo numeroso de discípulos e discípulas que o escuta. Todo aquele que escuta as minhas palavras, quem escuta as minhas palavras. O texto é construído com um paralelo. O sensato e o insensato, que escuta ou que não escuta, é um estilo herdado da literatura sapiencial, reproduzido no texto de Mateus, que tem um tom bastante didático, muito pedagógico. Atenção, existem dois caminhos, o caminho que leva à morte e o caminho que leva à vida. Escolhe a vida e viverás. O sensato é quem escolhe ouvir e viver de acordo com a minha palavra. O insensato é aquele que escolhe um outro caminho. Portanto, escolhe o caminho da sensatez. Dito desta maneira, a coisa é colocada em uma pedagogia muito, muito simples. O texto é construído simetricamente, então nós temos um paralelismo muito claro. A arte narrativa neste texto de Mateus é de uma beleza, de uma simplicidade, de uma beleza muito grande. Nos ajudam a entender bem a dinâmica destas coisas. Diferente do texto de Lucas, este texto, esta parábolazinha encontramos seja em Lucas que em Mateus, portanto provém da tradição sinótica, da fonte que também.
Aqui ela é construída de maneira muito vivaz, não? A descrição das intempéries temporais cósmicas, com relação ao texto de Lucas, Mateus, nos faz ver a plasticidade, quase que sentimos a chuva que bate, as ondas que vêm, sentimos o vento que sopra, porque faz uma descrição repetida deste evento, não? Metendo em luz a plasticidade disso. É bem interessante. Que retoma um senso espiritual, interpretativo muito interessante. Não é simplesmente para dizer que o sensato diante da dificuldade é firme porque encontra a lei do Senhor, mas faz pensar muito mais. Na tradição bíblica, por exemplo, falar da chuva, assim como vem escrita, traz em mente a crise, assim como o vento que sopra, não? Traz em mente a experiência da provação. Se nós lembramos, por exemplo, não? A experiência da travessia do mar, do vento impetuoso que sopra, teremos uma ideia mais clara do que isso significa. Não? É bem como cair. Não? Então, diante da crise da provação, é importante construir sobre um alicerce firme, que é a palavra de Deus, que nós acessamos através das palavras de Jesus. Quem ouve estas minhas palavras. Então, a força que nós temos para vencer a crise e a provação são a escuta atenta da palavra e vai construindo dentro da comunidade, dentro de cada fiel, um edifício forte. É o caráter, não é? A coerência de vida, a coerência da fé. A queda, no segundo exemplo do homem insensato, é muito mais que o desabamento físico, não? Tem um tom ético, tem um tom psicológico. É a queda da humanidade, o declínio da beleza da pessoa. Então, na conclusão, o Senhor nos apresenta, na conclusão do discurso da montanha que estamos lendo, não? O Senhor nos apresenta este critério bonito para reconhecer e para discernir, não? A verdade do discípulo e daquele que não é discípulo. Então, o convite é deixar-nos educar pela palavra, que é a nossa fortaleza, é rocha forte, sobre a qual construímos o edifício da nossa identidade pessoal e da identidade da comunidade de fé, da verdadeira comunidade de fé, dos discípulos. Lembra este texto na festa de Santo Ambrósio? Se reveste de uma beleza ainda maior. Ambrósio foi um grande amante da palavra de Deus. Seus comentários chegaram até nós, né? Alguns deles. A sua pregação foi tão forte e tão bonita que colaborou na conversão de Agostinho. Então deixemos-nos iluminar também por esses exemplos bonitos de santidade, mas sobretudo de amor pela palavra, que vai construindo, né, o caráter do homem de fé, o caráter do crente, do fiel. Então que a palavra seja sempre a rocha forte sobre a qual nós possamos construir a nossa vida, escutando, né? O verbo escutar é fundamental. Traduz a dinâmica da fé. Já o Antigo Testamento, a profissão de fé hebraica dizia isso, né? Escuta, Israel. Porque Yahvé, Deus, teu Deus, te fala. Continuemos escutando a palavra, como os grandes homens e mulheres da história da salvação, como a Virgem Maria, como Ambrósio, como tantos outros, para que nós possamos então, pouco a pouco, configurar a nossa vida à beleza do Evangelho, até chegar no bom e velho Paulo, não? De tal forma que seja Cristo a habitar em nós, e a nossa existência crística possa ir ajudando a transformar o mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o exemplo de Ambrósio nos ilumine e que os santos e santas de Deus, ouvintes da palavra, continuem a interceder por nós. Um abraço grande e até o nosso próximo encontro.